Beleza, tá rolando já. Pessoal, vamos lá. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre análise SWOT, tá? Para a gente começar o nosso papo hoje. Bom, quando a gente fala de análise SWOT, uma coisa que é importante vocês entenderem que a análise SWOT é uma ferramenta para a gente poder interpretar o mercado em que uma empresa está inserida, né? Então, eu quero tentar entender como que as variáveis do mercado interferem na vida, na vitalidade de uma empresa, né? Na capacidade dela sobreviver, nos riscos que podem vir a existir naquele cenário e assim por diante. Então, assim, a gente está falando de análise de mercado, né? Eu não sei se vocês lembram, eu falei sobre isso na aula de pesquisa no semestre passado, para quem participou aí, mas mercado tem a ver com cenário, né? Tem a ver com um ambiente, um lugar. Nesse lugar eu tenho a minha empresa, mas eu tenho várias outras peças, tenho vários outros elementos, né? Pois bem, então assim, tenho a minha empresa no mercado, legal, mas eu tenho outras peças que compõem esse cenário do mercado. Por exemplo, eu tenho o meu cliente, né, o meu público-alvo, isso compõe o meu mercado. Mas isso não resume o meu mercado, eu tenho outras peças. Eu tenho meus concorrentes compõem o mercado. Eu tenho meus fornecedores. O que são os fornecedores? São aquelas outras empresas que me oferecem matéria-prima, subsídios, para eu poder produzir o meu produto. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria, eu tenho alguém que me vende farinha, tem alguém que me vende leite, alguém que me vende, sei lá, se porventura eu vendo confeitaria, mas eu não faço na minha padaria, eu tenho confeiteiro, né? Então, tem muita coisa que são os fornecedores da padaria. E eu tenho também distribuidores. A minha padaria, por exemplo, ela pode vender no iFood. Ela pode ter tipo algum serviço de entrega. Os distribuidores são outras empresas responsáveis por entregar o meu produto para o meu consumidor, né? Então, se eu sou dono de uma indústria, por exemplo, eu tenho um fornecedor que é, sei lá, quem me oferece as peças de um carro, eu produzo o carro, e eu tenho os distribuidores, que é quem entrega o carro, vende o carro para o consumidor final. Isso seria possível também, poderiam ser, sei lá, as transportadoras, até as concessionárias, poderiam entregar, né, vender o produto para esse cliente final. Então, veja bem, a gente está falando de mercado. Mercado tem várias peças. Tem várias peças. Essas aqui são algumas peças. Existem algumas outras instituições que também fazem parte do mercado, tá? Então, aqui eu tenho instituições de ensino, instituições religiosas, sindicatos, instituições públicas, né, prefeituras, o governo do estado. Então, tudo isso aqui, gente, também interfere de alguma maneira na minha empresa, né? As instituições, algumas interferem diretamente, outras indiretamente, né? Vamos pensar, voltar ao exemplo lá da padaria, né? Então, fornecedores, eu tenho que de algumas matérias-primas para eu fazer o produto. Distribuidores, algumas pessoas que entregam o produto para o meu público-alvo, para o meu consumidor. Legal. Meu concorrente seriam as outras padarias, né? Instituições poderiam ser, sei lá, empresas que me oferecem mão de obra qualificada para trabalhar na padaria, né? Vamos supor que tenha lá um Senac da vida que tem curso para padeiro, né? Então, essa poderia ser uma instituição. A prefeitura, que de alguma maneira tem alguma interferência na fiscalização do meu negócio, sei lá, algum tipo de instituição de ensino que oferece algum profissional para trabalhar na área administrativa da padaria, sindicatos que, porventura, possam regulamentar
a atuação do padeiro e dos outros profissionais que atuam na minha padaria. Então, existem instituições que, de alguma maneira, interferem positivamente ou negativamente no meu negócio. Ela não tem uma atuação direta na produção do produto ou na entrega do produto, mas indiretamente elas têm algum envolvimento, assim como o concorrente, né? O concorrente também não atua diretamente na criação ou na entrega do meu produto, mas eles interferem nas minhas dinâmicas de venda para o meu consumidor, para o meu público de interesse. Certo, gente? Então, isso aqui, ó, são algumas peças que compõem o mercado. E a gente chama essas peças aqui de microambiente. É o ambiente mais próximo, é o ambiente mais associado ao dia a dia da minha empresa. E além dessas peças, existem algumas outras variáveis que também compõem o mercado, que é o que a gente chama de macroambiente. O macroambiente é composto por principalmente tendências, as forças que interferem positivamente ou negativamente na minha empresa, no meu negócio, na minha capacidade de vender. Então, eu tenho a economia. A economia é uma variável, né, de macroambiente, uma tendência. Às vezes a economia é positiva, às vezes a economia é negativa. Isso tem influência na minha capacidade de vender ou não, né? Então, por exemplo, agora a gente está enfrentando um problema o dólar está muito alto, né? Boa parte do trigo que é consumido no Brasil é importado dos Estados Unidos. Então, esse trigo ele vem em dólar para cá, né? Ele é comprado em dólar. Quando a gente compra o trigo em dólar, ele deve estar 20%, 30% mais caro do que já foi no ano passado, por exemplo. Isso está fazendo com que o produto da padaria esteja mais caro também. Então, uma variável que é uma ameaça, que é um problema para o meu negócio, torna o meu produto mais caro, né? A política, aqui também, né? Então, agora a gente está chegando num período do ano aí que a gente está chegando próximo das eleições, né? Então, será que o nosso novo prefeito aí, os novos vereadores, eles vão... Qual é o projeto de governança que eles têm? Será que isso não vai interferir no meu negócio de alguma maneira? Será que não tem algum projeto de lei aí que vai interferir de alguma maneira positivamente ou negativamente no meu negócio? Então, a ideia é que a gente consiga mapear o que está rolando aí nas variáveis legais, de política, essas decisões que, porventura, possam interferir no meu negócio. Agora, recentemente, por exemplo, a gente teve uma variável que interferiu em quase todos os negócios no Brasil, que foi algumas mudanças trabalhista, no sentido de ajudar as empresas com a redução do peso de folha de pagamento. Então, elas não demitiram funcionários, mas reduziram em até 50%, se não me engano, a folha de pagamento, e o governo assumiu essa folha pagando aquele benefício que vocês já, com certeza, já ouviram falar, e durante 3 meses ele pagou um benefício de R$600. Agora eles estão 70%. Então, a Cristina está me ajudando aí. Então, essa foi uma variável que é uma variável política, né? Então, a gente tem uma lei que foi aprovada que auxiliou as empresas nesse momento da pandemia. E agora ela está sendo discutida de novo, na intenção de renovar ela ou renovar em 50% esse benefício. É uma decisão que foi tomada em definitivo, mas isso vai alterar de novo todas as dinâmicas aí de mercado. Tem gente que pode vir a demitir, tem gente que pode vir a se beneficiar com isso, então cada negócio tem uma realidade diferente. Tecnologia. Tecnologia é uma outra variável importante que tem a ver com a capacidade produtiva, de qualidade, de produção dos produtos, né? Toda vez que tem uma nova tecnologia, trazendo de novo a situação da padaria, né? De repente, uma tecnologia que otimize a produção, tenho, sei lá, um novo equipamento lá que vai aumentar a minha produção, ou que vai aumentar o meu controle de qualidade sobre o produto, né? Que vai fazer com que eu consiga produzir um produto que hoje eu não consigo, ou que eu consigo produzir em uma baixa escala, de uma maneira mais artesanal, e com uma máquina nova eu vou conseguir produzir em alta escala. Então,
essas novidades tecnológicas e a capacidade de tangibilizar essas tecnologias no dia a dia da minha empresa pode fazer com que eu tenha mais possibilidades de crescimento. Mas isso também pode ser uma ameaça a partir do momento que o meu concorrente adquire essas tecnologias antes de mim. Né? Isso pode fazer com que eu perca mercado, pode fazer com que eu me torne menos competitivo. Então, a tecnologia, a gente tem que mapear, a gente tem que acompanhar esses movimentos e a gente tem que entender se isso é uma vantagem para a gente ou não, considerando a nossa relação com a concorrência. A cultura também é um ponto importante, dependendo de onde o nosso negócio está inserido, a gente pode vir a ter variáveis culturais que contribuem ou desfavorecem as dinâmicas do nosso negócio. Então, por exemplo, eu posso ter alguns comportamentos culturais assim que são muito específicos de Passo Fundo ou do Rio Grande do Sul, e isso pode ter algum tipo de impacto no meu negócio, né? Eu lembro, por exemplo, que aqui em Passo Fundo, isso faz tempo, mas foi o primeiro exemplo que me veio na cabeça agora. Existia, antes de chegar aqui, Casas Bahia e Americanas também, no Rio Grande do Sul, existiam algumas marcas que eram muito fortes, assim, no estado, como, por exemplo, Quero Quero e Colombo. Eram as lojas que o gaúcho costumava comprar eletrodoméstico e outros tipos de produto. E o gaúcho tinha toda uma dinâmica de como comprar esses produtos. Ele gostava de ganhar desconto, ele gostava de pagar o preço e não ficar adquirindo o produto em muitas vezes, com muito juro. E aí, quando chegou Casas Bahia aqui, ela trouxe uma outra dinâmica de negócio, e ela não fazia muito parte da cultura do gaúcho, de compra. E fez com que a loja, na época, quando ela chegou, as primeiras lojas que chegaram em Porto Alegre, por exemplo, ela tinha uma abordagem de negociação que fez com que ela sofresse muito para entrar no mercado e fosse competitiva. Hoje já há toda uma transformação sobre hábitos de consumo e tal, que fazem com que todas elas consigam competir, inclusive elas se tornaram marcas muito fortes. Mas foi um produto que demorou para foi uma marca, né? Foi uma loja que demorou para se instalar, demorou para se consolidar no mercado do Rio Grande do Sul. Por uma questão de cultura de consumo, estilo de compra, mais ou menos por aí. Natureza, aqui a gente sofre muito com isso na nossa região, por exemplo, tem alguns anos que que o clima contribui mais com o sucesso da agricultura da nossa região, tem alguns anos que o clima contribui menos, a gente tem menos perdas, isso acaba tendo um impacto econômico na nossa região e com certeza o impacto nas negociações das empresas com seus consumidores. Porventura, a gente pode ter algum problema que não necessariamente é associado ao clima, mas, sei lá, alguma praga, né? Vocês com certeza viram recentemente aquela história dos gafanhotos que começaram a chegar perto aqui do Brasil, ali na fronteira com o Uruguai, Argentina. Poxa, é um problema natural, um problema de natureza, né? Isso pode ter um impacto em algum tipo de negócio e acabar acarretando um problema gravíssimo no futuro da empresa, inclusive ela pode vir a quebrar. Às vezes é o inverso, né? Sei lá, eu sou produtor de vinho, por exemplo, e eu tenho um clima que é atípico, mas que me oferece um tipo de cultura de uva de excelência, de repente com uma característica especial de ser mais, sei lá, de um produto que é mais autêntico, e que quando eu vou vender depois faz com que eu tenha uma margem maior de negociação ou alguma coisa parecida. Então, a gente sabe que a uva, por exemplo, ali na Serra, quando os climas são muito quentes, a uva ela é mais alcoólica e ela é mais doce. Quando os climas são mais frios, a uva ela é menos doce
ela é mais equilibrada. Então, dependendo do clima, eu posso ter um produto especial, né? E isso pode gerar para mim um resultado super positivo. Mas não só com a agricultura, tá? Se eu tenho um período muito chuvoso, eu posso vir a ter menos, por exemplo, pessoas frequentando o centro da cidade. Se eu tenho uma loja de varejo, de rua, isso pode ter um impacto em redução de venda. Então, o clima, a natureza, ela pode ter diversos tipos de influência no meu negócio. E ainda tem a questão demográfica. A questão demográfica são algumas variáveis associadas à característica da população, né? Então, por exemplo, é uma cidade que é reconhecida como um polo universitário, né? Mas agora, com essa situação da pandemia, tem muita gente, provavelmente muitos de vocês aqui, poderiam estar morando na cidade, mas não estão morando na casa dos pais de vocês, na cidade de origem, para não precisar pagar aluguel, já que não está tendo aula presencial. Isso tem impacto nas dinâmicas da cidade, né? Isso acaba tendo impacto no comércio da cidade, o que é muito ruim, né? E outras situações, né? Por exemplo, sei lá, eu vou abrir um bar, né, uma lanchonete aí, um pub, no município como Casca. Casca é uma cidade que a pirâmide etária se você olhar no IBGE, é basicamente idosos e pessoas mais velhas, assim. Então eu vou abrir um negócio jovem, para jovens, numa cidade como essa, provavelmente eu vou me complicar. Então, tem algumas variáveis que a gente começa a reconhecer que tem impacto no sucesso de um negócio, né? Aí, falando da idade das pessoas, o gênero, a formação, né, a escolaridade, classe social, tudo isso tem a ver com variáveis demográficas, né, as características das pessoas. E dependendo como essas características são, elas podem ser uma oportunidade ou uma ameaça para o nosso negócio. Mas o que eu queria que vocês entendessem? Que quando a gente fala de mercado, a gente está falando de todas essas peças aqui, desse tabuleiro, né, dessas camadinhas. E todas essas peças, de alguma maneira, ela interfere positivamente ou negativamente na capacidade que a minha empresa tem de vender o seu produto para o seu consumidor, para o seu público-alvo, né? E quando a gente faz uma análise de mercado, a gente tenta reconhecer essas peças e como elas, de alguma maneira, interagem com a nossa empresa. Como elas, de alguma maneira, interagem com a nossa empresa e a capacidade que a nossa empresa tem de crescer, tá? A análise SWOT é uma análise que é uma espécie de uma fotografia desse cenário. A gente está tentando encontrar o que está acontecendo aqui para ajudar a empresa a tomar decisões que protejam ela ou que façam com que ela aproveite a oportunidade para se desenvolver. Então, essa parte branquinha aqui é o que a gente chama de ambiente interno, né? É o ambiente interno, é a empresa, é aquilo que está dentro da minha empresa, né? Então, eu posso tomar decisões no ambiente interno, como, por exemplo, contratar gente, demitir gente, mudar produto, alterar produto, mudar preço, né? Ambiente interno, totalmente controlável por mim, empreendedor. E aí essa parte laranja e essa parte azul é o que a gente chama de ambiente externo, é o ambiente externo do mercado. São elementos que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar o público-alvo, a gente pode mudar de público-alvo, mas eu não posso mudar as pessoas, né? Não posso mudar o meu concorrente, eu posso mudar de fornecedor, mas eu não posso alterar o fornecedor, né? Mudar a empresa do fornecedor. Eu não posso mudar a economia, eu não posso mudar a política, né? Eu posso acompanhar, mapear, eu posso, sei lá, me posicionar, mas eu não posso alterar esses pontos aí. É algo que está fora da minha empresa. Então, é o ambiente externo. Mas isso tudo aqui compõe o mercado. Então, o mercado é constituído por elementos internos e elementos externos. E tudo isso afeta a capacidade que a minha empresa tem de realizar negociações, trocas com o meu público de interesse. Tá? É disso que eu estou falando. Vocês entenderam até aqui, gente? Diga sim.
Sim. Sim. Legal. Muito bem, gente. Então, assim, como é que eu analiso o mercado, né? Existem várias ferramentas, vários caminhos, assim, para a gente poder fazer uma análise desse mercado. A mais famosa é a tal da análise SWOT. A análise SWOT, ela parte de dois princípios. A análise SWOT, ela é um mapeamento que vai cruzar um diagnóstico do ambiente interno e um diagnóstico do ambiente externo da minha empresa, tá? Então, lembre, o ambiente interno é aquela parte branca que eu mostrei do gráfico agora há pouco. E essa parte branca, ela tem várias coisas aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu posso avaliar a questão dos recursos humanos, eu posso avaliar como é que funcionam os processos da empresa, eu posso avaliar como é que funciona, como é que está o fluxo de caixa, como é que a empresa está economicamente, eu posso avaliar a estrutura dessa empresa, o patrimônio que ela tem, tangível, eu posso avaliar a tecnologia dela, eu posso avaliar os 4 Ps que a gente discutiu aí nas primeiras semanas. Tudo isso aqui está no ambiente interno da empresa, né? Então, os recursos dela, o mix de marketing, são elementos que eu posso analisar. Isso é bom ou ruim? Isso é um diferencial competitivo ou não? Né? Eu posso tentar avaliar. E na análise SWOT, a gente também analisa o ambiente externo. No ambiente externo, a gente tem aí vários componentes, que é o microambiente, que é esse ponto azulzinho, que eu estou avaliando o meu público, distribuidores, fornecedores, instituições, concorrentes, e as tendências. Também reconhecendo o que é um ponto forte para mim, o que é um ponto fraco para mim, né? O que é que me ajuda a crescer, o que é que ameaça a minha sobrevivência. Mais ou menos por aí. Aqui o que eu comentei, o laranja é o que a gente chama de macroambiente, o azul é o microambiente. Né? Isso tudo é o ambiente externo. Né? No ambiente externo, a gente tem o macroambiente e o microambiente. Então, é aquilo que está fora do controle da organização e que afeta, de alguma maneira, diretamente ou indiretamente, o sucesso da nossa empresa. Muito bem. Então, é isso que eu acabei de falar para vocês. Esse micro e macro também afetam essa capacidade de a gente realizar trocas, transições. Beleza, entendemos o que é um ambiente de mercado, agora a gente pode entender o que é essa tal de análise SWOT. A análise SWOT, ela é reconhecida às vezes por outros nomes, que são esses nomes que estão aqui embaixo, ó. POFA ou PFOA. Tá? O que é isso, tá? Bom, é tudo a mesma coisa, só que são siglas diferentes e tal. SWOT é uma sigla com palavras em inglês. FOFA e PFOA são siglas que é a tradução dessa sigla em inglês em português. Então, o que significa isso, tá? P, potencialidades. F, fragilidades. O, oportunidades. A, ameaça. PFOA. F, forças. O, oportunidade. F, fraquezas. A, ameaças. Mesma coisa. FOFA. Forte, que é a palavra mais comum, é a mesma coisa, tá? É força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Só que está em inglês, ó. Força, fraqueza, oportunidade e ameaça. SWOT. Então, na teoria, é tudo a mesma coisa. OFA, PFOA e SWOT. É a mesma coisa. São só siglas diferentes. SWOT é em inglês e as duas primeiras estão em português. Mas essa ideia, tá, gente, de analisar fraquezas, forças, ameaças, é algo muito antigo, assim. Talvez vocês já devem ter visto um livrinho que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Vocês já devem ter visto isso por aí em algum lugar. E lá tem um determinado momento do livro, não sei em que página, tá escrito isso aqui, ó: concentre-se nos teus pontos fortes, reconheça as suas fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças. Tá? A análise SWOT, ela parte desse princípio, a gente está tentando reconhecer nossos pontos fortes.
nossos pontos fracos. Ou melhor, os pontos fortes do nosso ambiente interno, os pontos fracos do nosso ambiente interno, as oportunidades do ambiente externo, as ameaças do ambiente externo. E a gente vai colocar isso num quadro que seria uma espécie de uma fotografia do mercado em que a gente está inserido. E a partir desse quadro, a gente pode tomar decisões do que a gente pode fazer para melhorar, para ser mais competitivo, para se tornar mais forte no mercado. Tem isso no Age of Empires, então, Cauã, não sabia. Não sabia. Buenas. Então, o ambiente interno, a gente tenta reconhecer forças, fraquezas, pontos fortes, pontos fracos. Lembrem da figura, tá? O ambiente interno é aquela parte branquinha, é a minha empresa, né? Aquilo que está dentro do meu limite de atuação, pontos fortes, pontos fracos, de dentro da minha empresa. E aí a gente tem várias coisas que a gente pode analisar, né? O tamanho da minha empresa, a estrutura, a cultura da minha empresa, as pessoas, enfim, tem muita coisa que a gente pode analisar da nossa empresa. E aí tem o ambiente externo, que a gente tem as oportunidades e as ameaças. É a mesma coisa, pontos fortes e pontos fracos, só que é de fora da nossa empresa. Aqui a gente está analisando o consumidor, aqui a gente está analisando a concorrência, fornecedores, distribuidores, aquelas tendências. Tudo isso a gente vai avaliar. Isso é um ponto positivo ou é um ponto negativo? Isso ajuda a gente a crescer ou é uma ameaça sobre a nossa sobrevivência? Né? Oportunidades e ameaças. E a análise SWOT ela vai ser composta por essa interpretação. Então, a gente vai avaliar esses pontos e a gente vai criar uma espécie de um esquema, de um resumo, né? Que a gente chama de matriz, tá? Matriz SWOT, que é tipo são 4 quadrantes. Nesses 4 quadrantes, a gente vai analisar esses 4 itens: pontos fortes, pontos fracos do ambiente interno, ameaças e oportunidades do ambiente externo. Lembrando que o ambiente externo tem 2 camadas. Aquela camada laranja do desenho, que é o que a gente chama de microambiente, e aquela camada azul do desenho que eu mostrei para vocês, que é o que a gente chama de macroambiente, que são as tendências. Até aqui tudo bem, gente? Pode explicar de novo essa última partezinha aí do ambiente externo? A gente a mesma coisa, professor, fiquei dúvida nessa também, de ambiente externo. Tá. O ambiente, eu já vou fazer um exemplo com vocês, tá? Um exercício rapidinho, assim, que a gente vai fazer junto, aí vai ficar mais fácil de entender. Mas voltando para o desenho aqui, ó. Então, olha só, ambiente interno é a parte branca. O que tem dentro da parte branca? A minha empresa. O que tem dentro da minha empresa? Meu produto, os meus funcionários, né? Os processos da minha empresa, enfim. A primeira coisa que a análise SWOT faz é olhar só para o branco e esquecer tudo que tem fora. A gente olha só para o branco e a gente pensa pontos positivos, pontos negativos da minha empresa. Tá? Então, isso já compõe metade da análise SWOT, que é forças e fraquezas do ambiente interno, ou seja, da minha empresa. Depois, a gente faz uma análise do ambiente externo. Então, o que é o ambiente externo? É tudo menos a parte branca. Aqui a gente está considerando o microambiente, que é esse azul, e o macroambiente, que é o laranja. E a gente vai analisar a mesma coisa, pontos fortes e pontos fracos dessa parte externa do mercado. Né? Então, ou seja, tem muita concorrência. Isso é um ponto forte ou um ponto fraco para o meu negócio? É um ponto forte, tem pouca concorrência, então isso é bom. Né? Então, isso é uma oportunidade. A oportunidade é, olha, esse mercado tem pouca concorrência. Sei lá, a minha empresa, ela trabalha com... Existem muitos fornecedores para vender o subsídio, né, o material que eu preciso para fazer meu produto. Sei lá, vamos supor que é uma peixaria. Não sei porque eu pensei nisso, tá? Mas eu moro no litoral. E aí no litoral tem muito pescador, ou seja, tem muito fornecedor para me vender o peixe. Isso é um ponto forte, né? Então se eu tenho muitos fornecedores, significa que provavelmente eu vou comprar mais barato.
ter uma peixaria em Passo Fundo é um pouco mais complicado. A gente está muito longe do litoral, o peixe demora para chegar aqui, então é uma coisa um pouco mais complexa. Então seria um ponto negativo, né? Tem menos fornecedores, é um produto que chega um pouco mais caro, não tem tanta versatilidade de produtos, depende do preço do transporte de chegar o produto até aqui. Então, eu vou ter que analisar essas variáveis, quais são aquelas que me favorecem, quais aquelas que me desfavorecem. E aí, é a partir dessa avaliação de forças e fraquezas do ambiente externo que eu vou constituir a segunda parte da minha matriz. Então, a primeira parte eu vou ter pontos fortes, pontos fracos do ambiente interno. A segunda parte eu vou ter pontos fortes, pontos fracos do ambiente externo. Esses pontos fortes e pontos fracos do ambiente externo, a gente chama de oportunidade e ameaça. Mas é a mesma coisa. Tá claro agora, gente? Eu posso avançar? Sim, sim. Era isso aí que eu tinha dúvida mesmo. Beleza. Vamos lá. Onde é que eu tava? Mais para frente um pouquinho. Beleza. Pessoal, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, tá? Eu quero que vocês analisem esse vídeo, esse negócio. Depois a gente vai fazer uma análise SWOT aí dessa... É só uma... É para vocês entenderem como é que funciona o processo, tá? Assistam o vídeo, entendam esse negócio, dessa propaganda. Depois a gente vai analisar esse negócio, tá? De uma maneira mais lúdica. Obrigada, senhora. Nada, muito bem. Que no cantinho? Sim. Tchau. At HSBC, we believe that in the future, even the smallest business will be multinational. Muito bem. Pessoal, essa aqui era uma campanha do HSBC, tá? É uma campanha antiga, vocês podem ver que o mundo mudou muito, infelizmente, né? O nosso dinheiro não vale mais nada. Eu agora que eu estou olhando com cuidado, eu vi que quando ela a carteira tinha uma nota de R$1, nem nota de R$1 existe mais. Mas era uma realidade de um mercado completamente diferente, né? Porque o nosso dinheiro ele era mais valorizado no exterior, então a gente conseguia comprar mais, a inflação era menor, era um outro cenário econômico. Mas, enfim, o que eu quero fazer com vocês aqui é o seguinte. Vamos fazer uma análise SWOT do negócio dessa menina, tá? Paula, me diz o nome aí dessa menina. Sugere um nome para mim aí. Como é que é o nome dessa menina, Paula? Qualquer nome, me diga um nome aí. Paula, tu tá aí, Paula? Me diga um nome, qualquer nome. Oi, sim, Clara. Clara, tá, então tá. Então, o nome do negócio é Limonada da Clara, certo? Limonada da Clara é o nome do negócio. A gente vai fazer uma análise SWOT da Limonada da Clara, certo? Como que a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é reconhecer pontos fortes e pontos fracos da Limonada da Clara. Tá? Depois, a gente vai avaliar oportunidades e ameaças do mercado, do ambiente externo que o negócio da Clara está inserido. Certo? Só isso. E a gente vai fazer isso numa matriz, que é isso aqui, ó, é um quadro. Percebam esse quadro, tá? Olha só, no topo dele a gente tem ambiente interno, aqui em cima. Não sei se vocês olham, se vocês enxergam o meu mouse, mas acho que sim. E aí aqui embaixo, ambiente externo. Então veja bem, a gente vai chamar pontos fortes do ambiente interno, ou seja,
da empresa Limonada da Clara. Pontos fracos do ambiente interno, ou seja, da empresa Limonada da Clara. E depois, pontos fortes e pontos fracos, que a gente vai chamar de oportunidades e ameaças, de fora da empresa, então, do mercado, do ambiente externo. Certo? Gente, me ajuda aí. Pelo que vocês acabaram de ver, tá? Tá, tudo bem, Cauã. Pode ser. Pontos fortes. O que poderiam ser... O que poderiam ser pontos positivos, gente? Pontos fortes do negócio Limonada da Clara. O que vocês acham? Vende um produto natural. Um produto natural. Mas veja bem, cara, por que um produto natural é um ponto positivo? Por ser saudável, sei lá. Mas por quê? Assim. Por que isso é positivo? Porque as pessoas hoje em dia estão buscando mais consumir produtos naturais. Isso não é uma tendência cultural? É. Então, veja bem, isso não é um ponto forte do produto. Isso é uma oportunidade, tá lá, tá no ambiente externo. Tu entendeu a jogada? Aham. Então, assim, é um produto natural. Se é um produto natural, e isso é uma característica que está associada a uma tendência de valorização de produtos naturais. Então, isso seria uma oportunidade. Vamos guardar essa ideia aí, a gente vai colocar como um ponto forte aqui no ambiente externo, ou seja, como um item de oportunidades. Beleza? Tá. O que mais que a gente pode falar assim, sobre o produto dela em si, sobre o negócio dela em si? Ponto forte, ponto fraco do produto dela em si. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tá, foto torta, isso é um problema, isso é outra história. Pode ser uma ameaça, já que é natural, ele pode estragar rápido e pode... Então, olha só, interessante o que a Cristina comentou aqui agora, tá? Do mesmo jeito que é uma oportunidade, né, também pode ser uma fragilidade. Como assim pode ser uma fragilidade? O produto dela, ele é mais perecível. Como ele é natural, ele estraga rápido. Isso é real. Né? Então, é diferente de um produto industrializado, né, que tem conservantes e tal. Então, isso faz com que ele ele estrague mais rápido, ele tenha menos durabilidade. Isso vai fazer com que isso seja uma fragilidade do produto dela. Então, por exemplo, uma potencialidade, a gente poderia dizer, legal, o preço é uma potencialidade. Então, o preço, tudo aquilo que está associado aos 4Ps, gente, normalmente está aqui dentro desse quadrante aqui, tá, do ambiente interno. Então, um preço bom é um ponto forte, né? O produto ele tem qualidade de produção, pode ser um ponto forte. O atendimento é bom do negócio, pode ser um ponto forte. Professor? Oi, fala aí. Tá, eu não sei se é uma fragilidade ou uma ameaça, porque deu para perceber quem é que faz o suco em si é o pai. Então, eu acho que, tipo, na hora que começou, teve a primeira venda, pelo começar, teve a primeira venda, foi tranquilo e tal. Na hora que começou a chegar os turistas, o pai, ele teve que trabalhar mais. Isso aí eu não sei se é uma fragilidade, porque pode faltar o produto em si. Tu não entende, cara, que isso pode ter a ver, por exemplo, com ela não tem tecnologia para produzir, né? Então, o negócio dela é muito artesanal, né? Ela tem baixa capacidade de produção. Ou seja, isso é uma fragilidade. Isso está dentro da empresa dela. Entende, Herbert? É um problema dela, é um problema de processo, é um problema de falta de tecnologia. Né? Lembra esses desenhos aqui, ó. Talvez fica mais fácil para vocês entenderem, ó. Ambiente interno, ó. Tamanho, é pequeno. É um lugar muito pequeno. Estrutura, não tem estrutura. Né? Histórico de resultado. Bom, isso aqui pode ser um ponto positivo. Pelo que a gente viu ali, as pessoas estão voltando, então talvez ela tenha um histórico de satisfação legal. Né?
Cultura, o que posso estar... bom, de repente, deixa eu pensar... Professor, a questão de, tipo, ela ter colocado os valores em outras moedas, porque, sei lá, é perto de um aeroporto ou de algum lugar que tem visitação. Isso pode ter a ver com a cultura? Isso é um ponto positivo. Isso é um ponto positivo. A gente, por exemplo, a gente tá pensando aí em situação, tipo, ela tem um bom atendimento, ela tem uma facilidade para poder vender o produto, porque ela aceita várias moedas. Isso tudo são pontos positivos do negócio dela. Recursos humanos é um ponto negativo. Por que é um ponto negativo? Porque ela tem pouca gente trabalhando, ela tem poucos profissionais, né? A logística dela é um ponto negativo, tipo, é tudo artesanal, é um negócio feito na mão, o cara tá usando um balde lá para poder fazer a tal da limonada, sabe? Não tem nenhuma tecnologia. Hoje existem, esses dias eu fui numa padaria e vi uma máquina que eu achei incrível, assim. Vocês com certeza já viram isso, mas eu nunca tinha reparado. Você coloca as laranjas, assim, como se fosse numa roda gigante, e ela passa por uma paradinha, assim, a máquina descasca a laranja, corta ela no meio e faz o suco, assim, em questões de segundos. Poxa, fantástico, né? Então, ela não tem muita grana, apesar de ela ter caixa, ela não tem muita grana. Fala aí, meu. É uma dúvida que eu tenho, tipo, não sei se isso influencia ou não, mas, por exemplo, o fato dela ser uma criancinha vendendo limonada, tipo, querendo ou não, não cria uma... Deixa eu ver uma palavra... Uma sensibilidade, tipo, em cima disso, por exemplo, é uma criancinha, vou comprar para ajudar, um negócio assim, sei lá. Legal, cara. Eu vejo isso de duas maneiras, tá? Isso é uma coisa legal de vocês considerarem quando vocês fazem análise SWOT. A mesma variável, ela pode estar em dois lugares diferentes, mas a partir de dois pontos de vista. A análise SWOT é uma interpretação. Então, depende muito de quem está fazendo a interpretação. Não existe assim, isso aqui está 100% certo, isso aqui está 100% errado. É questão de interpretação. Mas, por exemplo, eu posso entender que é um ponto positivo, sei lá, a simpatia, o carisma que a criança tem ali no atendimento, sei lá, algum tipo de sensibilidade que isso pode gerar para quem está comprando. Mas eu posso dizer que isso também é uma ameaça. Por que eu posso dizer que isso é uma ameaça? Se fosse no Brasil, por exemplo, a gente tem algumas leis que proíbem o trabalho infantil. Então, lá naquela variável lá que tem na parte laranjinha, no microambiente, tem a questão das instituições. A gente tem ali a leis, né, da prefeitura, do governo, que não permitem o trabalho infantil. Isso pode ser uma ameaça, né? Por mais que a gente perceba ali que é uma brincadeira e tal, do pai com a criança, mas não é uma coisa que é bem vista no Brasil, e que também é proibido. Então, seria uma ameaça, por exemplo. A tendência de venda se encaixa mais no verão. Legal. Isso é uma variável externa. Tem lá na questão da natureza, né, que eu tinha comentado para vocês, como uma tendência. Então, talvez ela tenha uma oportunidade no verão, que ela tem mais produto disponível, e apesar que eu acho que a fruta cítrica é o inverso, tá? Eu acho que na fruta cítrica eu não tenho certeza, alguém pode me ajudar, mas tem um determinado período do ano em que a fruta é mais barata, tem outro período do ano em que a fruta é mais cara. Então, ela com certeza vai ter um impacto sobre essa sazonalidade aí que a gente está se referindo. Legal, olha só, aqui a gente tem uma questão de, a gente pode identificar uma fragilidade dela, que é uma falta de estrutura para receber as pessoas, então não tem um ambiente coberto, não tem lugar para sentar, isso é um ponto negativo. E além disso, a gente tem uma variável externa de natureza, que é uma ameaça para ela, que é a questão do tempo, né? Então, dependendo do período de inverno, de chuva, ele pode interferir no negócio dela, porque as pessoas precisam ir até a banquinha para comprar a limonada. Isso pode ser algo ruim, com certeza. Mas só para vocês entenderem, assim, gente, essa é a dinâmica, tá? A gente vai tentando interpretar e a gente vai tentando criar itens, registrando cada um desses pontos. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem como que isso ficaria preenchido, tá?
Mas, por exemplo, pontos fortes que eu reconheci, assim, fazendo essa análise que a gente estava fazendo junto. Então, o atendimento é um ponto forte do negócio dela. A boa localização é um ponto forte do negócio dela. Me parece que é uma boa localização, porque a gente tem ali ônibus chegando, um monte de repente é perto de um ponto turístico. Estou fazendo uma imaginação aqui, tá? Produto tem qualidade, a princípio parece ser saboroso, né? Então, isso é um ponto forte do produto dela. Baixo custo de produção. Então, ela é tudo muito artesanal, o pai dela está sendo escravizado ali para fazer o suco. Então, legal, ponto forte. Preço baixo, a princípio parece barato, ponto forte. Então, são alguns elementos ali que eu reconheci, ou vocês citaram outros que eu não coloquei, eu nem tinha percebido, tá? Mas, ponto forte. Pontos fracos que poderiam ser. Aqui a gente tem a questão da baixa produtividade. Então, que eu acho que foi o Herbert que comentou, poxa, é tudo muito artesanal, tudo feito sem tecnologia, então a gente tem baixa escala. Isso é um ponto negativo do negócio da limonada da Clara. Baixo controle de qualidade, então não tem ali nenhum tipo de critério sanitário muito rigoroso. Isso também é um ponto fraco da limonada da Clara, pouca tecnologia envolvida. Alta dependência de fornecedores, é um negócio que depende muito de quem vai, de comprar produtos, né? Eu acho que ela não tem uma plantação de laranja em casa, se ela tiver, ótimo, mas eu parti desse princípio que ela compra fruta, né? Então ela depende muito do fornecedor. Baixa condição de estoque, ela não consegue estocar o produto, como o produto é natural, como vocês comentaram, ele acaba perecendo muito rápido, não tem como guardar a limonada aí durante uma semana, sem nenhum tipo de conservante ou alguma coisa parecida. Então, isso seria uma fragilidade. Então, aqui eu estou trazendo forças, pontos fortes e pontos fracos do ambiente interno, do negócio intitulado Limonada da Clara, tá? Agora, olhando para a parte externa, né? Ameaças e oportunidades da parte externa. Começando pelas oportunidades, tá? Existem novas tecnologias de produção para o suco de laranja, de limão, e que são baratas, né? Isso é uma oportunidade. Há uma cultura nos Estados Unidos de valorização do empreendedorismo, o que não existe tão forte aqui no Brasil. Mas nos Estados Unidos, tipo, aquela ideia do American Dream, né, do sonho americano, parte dessa ideia de você abrir um negócio, de você ganhar dinheiro com a sua empresa. Então, essa é uma variável de tendência da cultura que pode estar atrelada ao sucesso de um negócio desse tipo, da menininha vendendo suco de limonada para as pessoas. Talvez mais do que aquilo que foi citado aqui sobre é uma menininha, as pessoas vão ter pena. Talvez nos Estados Unidos eles vejam isso, poxa, a menina está tentando ser uma empreendedora, ela está investindo no futuro dela, isso pode ser visto como algo positivo. Valorização de produtos orgânicos, naturais, que vocês falaram sobre isso. Me parece que não tem concorrência ali, tá? A princípio não aparece nada no vídeo, então, poxa, isso pode ser um ponto positivo, ou seja, uma oportunidade. Eu não sei, mas tem um ônibus ali que desceu com um monte de velhinho, talvez o público dela seja de terceira idade, e a gente tem ali uma variável demográfica nos Estados Unidos, que é o envelhecimento da população. Então, tem muita gente, tem muitos novos idosos chegando por aí, que pode ser uma oportunidade para ela. Ameaças. Então, eu coloquei aqui, dos anos, sei lá, de 10 anos para cá, os países emergentes, né, Brasil, Índia, sei lá, aqueles países que foram citados ali no comercial, eles estão passando por uma retração gigante, né? Então isso é um problema. A matéria-prima também está sofrendo com inflação, então isso é um problema. Existe a possibilidade de problemas de safra, né, na produção de fruta, isso pode ser um problema para ela. A gente tem aí o aumento de impostos para os empreendedores, isso pode ser um problema para ela. A gente tem a questão da fiscalização sanitária do trabalho infantil, isso pode ser um problema para ela. Então, percebam, a matriz, ela parte desse princípio. É uma espécie de uma fotografia daquele quadro que a gente viu.
E a gente divide essa interpretação através dessas duas óticas, da perspectiva do ambiente interno, ou seja, da minha empresa por si só, aquilo que o empreendedor ele pode resolver como administrador, né, que eu pode ou não. Então, atendimento qualificado, eu posso melhorar ou piorar o meu atendimento. Boa localização, eu posso mudar o meu ponto de venda. Baixo custo de produção, eu posso comprar máquina e tornar mais caro, ou, sei lá, envolver pessoas de mão de obra mais barata e reduzir o custo de produção. Preço baixo, eu posso mudar o preço. Produto de qualidade, eu posso mudar a minha receita e, de repente, sei lá, produzir com uma fruta que não é tão boa, ou com uma água que não é tão boa, ou com açúcar que não é tão bom. Enfim, a qualidade, tudo isso eu posso mudar. Agora, por exemplo, nas variáveis externas, eu não posso mudar. Olha alguns exemplos ali, ó. Retração dos países emergentes. Eu não posso alterar o desempenho econômico dos países. Inflação sobre matéria-prima. Eu não posso mudar a variável de inflação. Impostos. Não posso mudar os impostos. Vocês entendem? A parte de externa são variáveis que eu, como empreendedor, não posso alterar. Eu não posso mudar no meu negócio. Eu preciso enxergar, são variáveis que existem, que interferem no meu negócio, mas que não são gerenciáveis por mim, pelo empreendedor, pela Clara, no caso. Vocês entenderam, gente? Sim. Beleza. Então, assim, o que vai ser interessante, assim, gente? Vocês vão ter aí o desafio de fazer 4 análises da empresa que vocês escolheram, tá? Que análises são essas? Análise número 1, avaliar os 4 P's, que a gente viu na aula 1. Análise número 2, interpretar os públicos, o público-alvo, né? Criar uma persona que representa o público-alvo, que a gente viu na aula 2. Analisar a concorrência, que a gente também viu na aula 2. E criar uma espécie de uma análise SWOT, que a gente está vendo aqui na aula número 3. Essas 4 atividades vão compor o nosso briefing. Certo? Bom, a análise SWOT acaba aqui, né? A gente só vai fazer isso, gente. Basicamente, no trabalho de vocês vão criar a matriz. Mas a análise SWOT, ela é uma ferramenta utilizada no marketing para a gente buscar oportunidades de inovação no produto. Então, o processo completo, que provavelmente vocês vão conhecer ali com a professora Janine, na disciplina de comunicação e mercado, ele busca ir um pouco além disso. A ideia é que vocês consigam cruzar esses dados e, através disso, pensar em estratégias de como fazer com que essa empresa ela se desenvolva. Como assim, Ciro? Sei lá, você pode, por exemplo, cruzar uma ação aqui, ó, deixa eu pegar uma variável. Atendimento qualificado, boa localização do ponto de venda, produto saboroso, qualidade, baixo custo de produção. Bom, vamos supor que a gente pegue essa situação aqui, ó, de baixo custo de produção e de baixa produtividade. Então, são 2 variáveis. Ou talvez seja interessante eu aumentar um pouco o meu custo de produção, mas ganhar em escala, ou seja, produzir mais, né? Então, eu posso, depois que eu fizer essa análise, eu posso propor uma estratégia para o meu negócio melhorar, que seria, sei lá, adquirir novos equipamentos para aumentar a produtividade, mesmo aumentando um pouco o custo da minha produção. Eu posso tentar definir estratégias, analisando esses pontos aqui, para a gente melhorar aí o nosso resultado.
Isso, não, legal, Fábio. A Janine, a ideia da disciplina da Janine é trabalhar marketing, né? A minha ideia aqui é fazer um planejamento de campanha. Então, eu tô trazendo esses elementos de uma maneira mais superficial para que vocês consigam fazer o briefing, que é uma etapa importante do projeto. Mas o nosso foco aqui não é discutir em profundidade esses pontos, porque isso compõe o conteúdo da disciplina de comunicação e mercado. Mas legal que ajudou, cara. Beleza, gente. Sobre a questão do briefing, tá? Algumas coisas que eu queria conversar com vocês sobre isso. Deixa eu tentar ser um pouco mais objetivo aqui. Bom, assim, gente, acho que isso aqui eu vou tratar mais na disciplina de atendimento. Acho que é aqui que é mais interessante. Todo projeto de publicidade, Nicolas, ele parte da criação do briefing, né? Então, é um elemento bem importante, assim, ele é um elemento central na criação de um projeto de comunicação. O que eu quero discutir com vocês aqui são alguns detalhes mais específicos sobre o que eu espero do briefing de vocês, né? Alguns detalhes mais específicos sobre o que eu espero do briefing de vocês. A ideia do briefing, gente, até se vocês procurarem, assim, a tradução desse nome briefing, vocês vão identificar que briefing tem a ver com resumo, com síntese, né? O briefing, ele não pode ser algo muito extenso, detalhado, cheio de termos técnicos, não é isso. O briefing, ele tem que ter síntese, né? Mas isso não significa que ele tem que ser preguiçoso, que ele tem que ser sem qualidade. Ele tem que chegar num ponto que é ser sintético o suficiente para conseguir mapear, descrever qual é a situação daquela empresa, qual é a situação daquele negócio em que a gente vai trabalhar, em que a gente vai desenvolver o nosso projeto. Então, briefing, um conjunto de dados fornecidos pelo anunciante, pelo nosso cliente, para orientar a agência. Então, eles servem como um elemento orientador na elaboração do projeto de comunicação, né? Esse é um conceito. Briefing é um documento para tomar contato com a realidade do cliente. Então, é através desse documento que a gente vai tentar entender qual é o cenário que esse cliente está inserido. Briefing é um documento contendo a descrição da situação, da marca, seus problemas, oportunidades, objetivos e recursos para realizar o planejamento, né? Para a gente, aqui tem como base para a gente poder realizar o planejamento. Então, se a gente for detalhar aqui 3 itens que compõem o briefing, o conceito de briefing, esses 3 aqui são fundamentais. Conjunto de dados para orientar a agência, documento para tomar contato com a realidade do cliente, a base do processo de planejamento. Tá? Então, uma coisa que eu preciso que vocês entendam, isso é muito importante, gente. Assim, briefing é um documento que apresenta a empresa que a gente vai desenvolver o projeto de comunicação. Vai apresentar a empresa, o cenário em que ela está inserida e tal. Briefing não é rascunho de peça. Tá? Briefing não é rascunho de anúncio. Tá? Ou seja, eu tinha um atendimento uma vez, uma empresa que eu trabalhava, que o briefing para mim era assim, ele desenhava no papel o que eu tinha que fazer no software gráfico. Aqui vai a foto, aqui vai a marca do cliente, aqui vai o texto. Não, isso não é briefing, gente, tá? Briefing não é isso. Isso se chama outra coisa. Isso se chama pitch, que é o produto interno de trabalho, ou tarefa. Né? Isso é uma tarefa. Né? Faz isso, faz aquilo. Briefing não é isso. Né? Briefing não se manda por e-mail em 3 linhas. Né? Isso não é briefing. Né? O briefing é um documento que normalmente a gente cria quando o cliente está chegando na agência, e aquele documento a gente vai enriquecendo no decorrer da conta,
Mas ele fica disponível para que toda vez que a gente for desenvolver alguma coisa para esse cliente, as pessoas envolvidas possam entender, possam se apropriar, possam conhecer, possam ter mais propriedade sobre a empresa que vai ser a porta-voz da campanha que a gente está falando. Né? Não tem nada mais grave assim do que a gente criar uma campanha que não tem nada a ver com o tom de voz da empresa que a gente está atendendo. Né? Então, o briefing ele serve como se fosse uma âncora, assim, olha, a gente pode fazer qualquer coisa, mas a gente tem que considerar que a empresa ela está nesse lugar aqui, ela tá nesse ambiente, que ela tem essas características, que ela tem esses diferenciais. Né? Eu sempre sugiro assim, poxa, faz um briefing completo quando o cliente começa na agência, quando você está começando o projeto, grava esse documento, deixa num drive, e toda vez que você for criar uma campanha nova, resgata aquele documento, releia, reveja quais são os diferenciais daquele cliente, apresente ali informações que sejam uma espécie de background para tudo que você for fazer depois. Buenas, olha só isso aqui, gente. Olha esse anúncio aqui, tá? Isso aqui é uma coisa aleatória que eu peguei na internet, tá? São Simão 2009. Isso aqui é um cartaz de carnaval, tá? Para uma espécie de divulgação de um carnaval. Olha isso. Tem aqui os camarotes, tem aqui todas as atrações, tem aqui a programação completa, né? Aí tem dois que estão maiores, porque devem ser as principais. Voltar aonde, Vinícius? Aqui? Buenos. Olha só, gente. Olha essa peça, tá? Olha essa peça. E vamos fazer uma reengenharia e vamos pensar se isso teve briefing ou não teve briefing, tá? Olha o que tem nessa peça. É um cartaz. O cartaz tem a divulgação do evento, lá, Carnaval São Simão. Aí tem aqui informações sobre camarote. Aí tem aqui toda a programação. Tem duas maiores, que devem ser as principais. Aí tem aqui a apresentação dos serviços que vão ter lá no bloco, lá de carnaval, sei lá. Aí tem aqui em algum lugar as atrações principais, que eu já citei. Aí tem aqui os patrocinadores, né? Gente, provavelmente isso aqui não teve briefing. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês, tá? Porque assim, se eu atendo a conta lá do Carnaval São Simão, eu tenho que entender que evento é esse? Quais são os diferenciais desse evento? Quais são os objetivos que a gente tem com essa campanha? Né? Qual é o público-alvo dessa campanha? Se eu for fazer uma campanha para divulgar o Carnaval São Simão, provavelmente eu vou pensar quais são os canais que vão conversar melhor com esse público-alvo. Como que eu vou explorar esses conteúdos em diferentes tipos de peças para atingir esse público-alvo? Né? Talvez eu vou ter um material lá que vai falar da programação, talvez eu vou ter um outro material que vai ser uma espécie de guia sobre esses serviços. Os patrocinadores, talvez eu explore de diversas maneiras, e não num cartaz. Aliás, será que cartaz é uma boa ideia? Provavelmente isso aqui não teve briefing. Provavelmente foi alguém que pensou, preciso fazer um cartaz. O que eu tenho que colocar no cartaz? Eu vou colocar tudo. Qual que é o objetivo? Sei lá, que as pessoas saibam tudo. Isso não é um projeto, uma peça de comunicação que tenha uma orientação estratégica de comunicação. A ideia do planejamento é a gente poder entender esse evento, reconhecer os diferenciais, entender o público-alvo, entender os concorrentes, e pensar num plano de ação em que a gente tenha diversos tipos de iniciativas, diversos tipos de ações, para poder responder, para poder comunicar tudo o que a gente precisa, da maneira certa, nos lugares certos, com o volume certo de informação,
para que isso não passe, não vire uma paisagem, né? O que acontece quando a gente cria isso aqui? Bom, primeiro, provavelmente é um cartaz que ninguém vai olhar. Segundo, é tanta informação que a pessoa não sabe nem para onde, o que é mais importante, o que não é. Está tudo errado, né? Quando a gente não tem uma agência envolvida, o cliente ele busca um fornecedor para fazer aquilo que ele quer. Então, eu não vou criar um plano de comunicação para resolver o meu problema e tal. Não, ele contrata um designer, ou ele vai lá na gráfica, senta do lado de um cara, coitado desse cara, e fica, ó, bota isso, tira aquilo. Ele tá se brincando de ser artista, né? Achando que aquilo que ele vai fazer vai funcionar. E aí não dá certo. E ele bota a culpa em quem? Provavelmente ele não vai botar a culpa nessa cagada que ele fez. Ele vai botar a culpa no designer, que estava do lado dele lá, fazendo tudo que ele queria. Ou ele vai dizer que o cartaz não funciona. Não, a próxima vez não vou usar cartaz, porque o cartaz não funciona. Ele nunca vai considerar que o erro foi o dele, de não ter pensado estrategicamente como fazer a comunicação no período certo, para as pessoas certas, usando as peças certas, as mídias corretas, com as informações adequadas. Isso é planejar. Vocês entendem isso, gente? Eu me sinto meio irritado falando sobre isso, porque é muito chato. É uma coisa que eu já sofri muito com isso e, enfim. Beleza, gente. Então, assim, essa é a nossa ideia, tá? A gente precisa ficar ligado nesses pontos aí, para que o projeto ele tenha consistência, que ele tenha resultado e assim por diante, tá? Então, algumas lições sobre briefing que eu preciso passar para vocês, tá? Primeiro, o briefing não é um rascunho da peça, que é o que eu acabei de comentar para vocês. Briefing não é isso, dizer para a pessoa o que ela tem que produzir. O vídeo tem que ser assim, o anúncio tem... Não, isso não é briefing, tá? Isso pode ser o pitch, a tarefa, é assim, o encaminhamento da atividade para o profissional técnico. Beleza. Mas antes de encaminhar a tarefa, a gente tem que pensar que negócio é esse que a gente está comunicando, que mercado é esse que ele está inserido, quem é o público dessa empresa, quem é a persona que corresponde o comprador ou o consumidor dessa empresa. E isso é briefing, tá? É diferente. Não confunda briefing com tarefa. Tá? O briefing ele tem que indicar com muita clareza qual é o problema dessa organização, né? Tem um grupo ali que vai atender uma barbearia, né? Tá, mas qual é o problema que a gente tem que resolver dessa barbearia? Será que ela não tem um problema? Eu lembro que alguém comentou, não, mas ela já tem clientes, mas será que ela não tem algum problema que, no sentido de repente, alguns dias da semana ela ter muitos clientes e outros dias da semana ela ter poucos? Será que o cara não sonha em ganhar um pouco mais de dinheiro, em ter um pouco mais de volume, mesmo de repente contratando um parceiro para ajudar? Então a gente vai ter que entender qual é o problema que ela enfrenta, quais são os objetivos dela, a gente vai ter que entender o que é o produto que ela vende, o que esse produto tem de bom, de ruim, né? Quem é o público que consome esse produto, esse serviço. Isso o briefing tem que ter, tá? Outra coisa que é muito legal, o briefing, ele se constitui muitas vezes através de uma entrevista, de uma conversa que a gente faz com o empreendedor. Mas é sempre legal, antes de fazer essa entrevista, vocês fazerem uma espécie de pré-briefing. Ou seja, deem uma investigada nessa empresa nas redes sociais, busquem ela no Google, vejam se ela não tem um site, tenta se apropriar um pouquinho, para quando vocês conversarem com o cliente sentir segurança de que vocês têm alguma noção do negócio deles. Não tem nada mais ruim para o cliente do que ele fazer uma reunião de briefing com quem não tem a menor noção sobre o negócio. Inclusive já reconhecendo algumas fragilidades, que na reunião de briefing já dizer, olha, isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente pode fazer. Isso gera uma relação de confiança na entrevista de briefing, que pode ser um diferencial do sucesso do negócio, do projeto de vocês. Briefing contraditório é uma comunicação desfocada. O que eu quero dizer com isso, tá?
Bom, quando vocês estiverem conversando com o cliente ele vai ter muita dificuldade de se posicionar, gente, porque assim, na cabeça dele, o negócio dele está funcionando. E não tem esse 8 ou 80, né? Ele é um pouco de tudo. Ou seja, vocês vão perguntar para ele qual é o público-alvo. Ele vai dizer assim, é um pouco de todo mundo. Tem pessoas assim, tem pessoas assadas. Então, a nossa comunicação tem que ser para todo mundo. A gente não vai conseguir fazer uma campanha legal se a gente não tiver clareza de com quem que a gente está conversando. A campanha ela vai ter qualidade quando a nossa comunicação ela gerar algum tipo de identificação específica para um perfil. Então, o público não pode ser todo mundo. O concorrente não pode ser ninguém. E ele também fala, o cliente provavelmente vai dizer isso. Não, quem é meu concorrente? Não, eu não tenho concorrente, meu produto é único. Escuta, essas duas coisas vocês vão escutar. O meu público é todo mundo e o meu concorrente é todo mundo. Aliás, é ninguém, tá? Porque o meu produto é único. Qual é o meu diferencial? O meu diferencial é que o meu produto tem qualidade. O meu serviço tem qualidade. Mas o que é qualidade? O que significa qualidade para você? A gente tem que tentar entender melhor o que tem por trás das respostas dessas pessoas. Né? Então, poxa, meu produto tem qualidade, mas o que é qualidade para ti? Na tua concepção, o que significa da onde vem essa qualidade? Né? Meu público é todo mundo. Tá, mas e quem que é o público mais preponderante? Se a gente pudesse escolher aqui um grupo que representa mais o volume teu de vendas, ele teria que perfil, mais ou menos que idade? Né? Eu não tenho concorrente, tá, mas se porventura você deixar de existir, onde é que o cliente vai comprar, vai resolver o problema dele, desse tipo de serviço? Né? Talvez ele continue dizendo que não tem concorrente, que o público é todo mundo. Bom, aí é importante vocês entenderem uma coisa, e assim, abre aspas, guardem isso pro resto da vida. O briefing é um produto do publicitário, e não do cliente. Ou seja, o briefing ele é construído a partir daquilo que você escutou do empreendedor, daquilo que você viu quando você visitou a empresa dele, que você viu na internet, tudo aquilo que você enxergou sobre a concorrência e a interpretação disso tudo num documento. Ou seja, o briefing, pessoal, é produto do diagnóstico de vocês, da interpretação de vocês, e não o ipsis literis daquilo que o cliente fala. Tá? Tipo, se o briefing fosse simplesmente aquilo que o cliente fala, a gente pega um gravador, a gente coloca o cliente lá falar tudo que a gente precisa, depois a gente coloca no Google e pede para o Google escutar tudo e escrever aquilo. Não é isso. O briefing exige sensibilidade. O briefing exige interpretação. E quanto mais clareza vocês tiverem sobre alguns posicionamentos, melhor vai ficar a campanha depois. Porque é aquilo que eu escrevi aqui, ó. Briefing contraditório é igual a comunicação desfocada. Se o briefing não se posiciona, a comunicação ela fica uma coisa meio sem sal. Né? Ela não tem personalidade. O briefing é breve, objetivo, então vocês não estão escrevendo um livro, vocês não estão escrevendo um manual, é um material que quando chega na criação tem que ser capaz de ser lido, sei lá, em 10 minutinhos, 5 minutinhos, e naqueles 5 minutos ele tem que ter capacidade de orientar um projeto de comunicação. Então, mais do que interpretar, diagnosticar, ele tem que ser, assim, direto ao ponto. Ele não tem margem aqui para a gente ficar enrolando muita coisa. Eu gosto muito, quando eu vou fazer uma apresentação de briefing para a minha equipe, por exemplo, de criar, inclusive, um briefing mais visual, fotografar o empreendedor, fotografar a empresa em que ele trabalha, os serviços que ele faz, mostrar isso numa apresentação, ao invés de um documento de Word com um monte de texto. Tá? Um briefing legal é assim, sabe? Uma coisa mais interessante. Quanto mais interessante for, mais tesão as pessoas vão ter de fazer esse projeto. Vai por mim.
Então, mas ser breve não significa ser preguiçoso, genérico, sem subsídio, né? Então, não confunda brevidade, objetividade com carência de informação. Essa que é o grande desafio aí de quem vai fazer o documento, né? O briefing não deve ser demasiadamente técnico, então, às vezes, a gente cria uns documentos com um monte de palavras, de técnicas que não ajudam as pessoas, então ele tem que ser esclarecedor, né? E ele deve informar, deve inspirar, essa é a ideia, tá? Então fica aí de dica, tá? Esse documento que vocês vão me entregar aí daqui a alguns dias, ele tem que ter essa capacidade de explicar a empresa, ser interessante. Tá, Ciro, mas na prática, o que tem esse briefing, né? Como que é o documento? Não existe um documento padrão, tá? Tipo assim, o padrão da ABNT dos briefings, não existe isso. Mas uma coisa existe, que são alguns tipos de informação que todos os briefings devem ter. Que informação são essas? Normalmente são esses 4 componentes aqui. Apresentação da empresa, dos produtos que ela vende, apresentação dos públicos que essa empresa tem interesse de identificar, a apresentação dos concorrentes dessa empresa e a apresentação do mercado em que essa empresa está inserida. Esses 4 componentes precisam ter no documento de briefing. Precisam ter. Se não tiver um deles, ele já vai ficar um briefing mais capenga, né? Sem consistência. Tá? Eu publiquei para vocês ali no Google Classroom um documento que é um modelinho. E lá tem definição do que é briefing, tem 4 ou 5 modelinhos ali, com várias perguntas, que vocês podem vir a analisar se vocês quiserem. Mas, para antecipar, eu já peguei desses 4 modelos, aquilo que eu achava legal, e eu já criei um modelo para vocês usarem no projeto de vocês, tá? No projeto de comunicação de vocês. Então, esse briefing, né, do projeto dessa disciplina, ele já tem uma referência. Isso não quer dizer que você tem que considerar todas as perguntas, que você não pode perguntar coisas que não estão ali, não é isso. Tá? O que eu quero dizer é que, a partir desse modelo, vocês já vão ter um guia do que é um mínimo aí, do que é uma estrutura importante para vocês considerarem na produção desse material, tá? Então, assim, tem que entregar no dia 21 de setembro o briefing, formato digital, tá? Ele deve ser entregue numa forma criativa. Então, o que eu quero dizer? Evitem de me entregar num Word com um monte de texto. Tentem pensar numa apresentação, de uma maneira mais dinâmica, que essa empresa ela fique mais interessante, assim, para quem estiver analisando o conteúdo, tá? Como se vocês estivessem apresentando para a equipe de vocês que vai criar o projeto. Então, os itens que eu comentei, e aí aqui, nesse documento, eu publiquei isso também, lá no Google Classroom, tem uma tarefa que é a entrega do briefing, está lá marcado para o dia 21, e tem um PDF que eu só tirei esses slides aqui, tá? Mas só para vocês verem, olha só, empresa e produto. Qual que é a história da empresa, como é que ela funciona, quantos funcionários ela tem, quais são os produtos que ela vende. Aí aqui tem, ó, o 3, o 4, o 5 e o 6, são os 4 P's. Preço, praça, promoção e produto. É uma pergunta que vai fazer com que vocês reflitam sobre os 4 P's da empresa. Aliás, o 3, o 4, o 5 e o 7 são os 4 P's. O 6 fala um pouco sobre como é que funciona a venda. Como é que funciona a venda desse produto? É uma venda pela internet? É uma venda presencial? Né? Como é que funciona a questão do... Que tipo de material que é utilizado na venda? Tem algum catálogo? Tem alguma... por exemplo, nos restaurantes tem os cardápios, né? Como é que funciona? Tem algum material que ajuda na venda? Alguma coisa que é enviada pelo WhatsApp? Né? Então, aqui é a primeira bolinha, empresa e produto. Aí depois tem os públicos. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Caracterize os públicos. Tente identificar quem é o consumidor, quem é o comprador, quem é o influenciador, quem é o tomador de decisão. Será que uma pessoa é tudo? Ou não? São pessoas diferentes em cada etapa. Né? Cada negócio pode ter uma estrutura diferente. E aí a gente definir
Quem é o público-alvo que a gente vai trabalhar nesse projeto? Mais ou menos, que idade que ele tem, que escolaridade que ele tem, onde que ele mora, que condição econômica, né, classe social, como é que é o estilo de vida dessa pessoa. E eu pedi ali para vocês criarem uma persona que caracterize esse público-alvo. Vocês podem criar uma persona, ou vocês podem resgatar uma persona naquele Serasa. Lembra que eu mostrei para vocês o Mosaic Brasil na aula passada? Vocês podem escolher uma persona lá. Então, existe também essa possibilidade. Aí o número 3, concorrência. Que tipo de problema esse cliente ele tenta resolver quando ele compra esse produto? Né? Quem poderia ser os concorrentes? Diretos ou indiretos? Aí o número 4 eu coloquei aqui. Que estratégia que o cliente de vocês já observou os concorrentes, que chamou a atenção dele, que ele pensou assim, poxa, eu acho que eu devo fazer isso aqui também. Né? Ele com certeza já viu alguma coisa, se não de um concorrente de uma outra empresa em que ele pensou, poxa, isso aqui é uma ideia boa, eu acho que eu devo fazer também. Vamos tentar reconhecer esses pontos aí que ele entende como relevante. E para finalizar, gente, análise SWOT. Né? Então, vamos tentar criar uma matriz SWOT, identificar oportunidades e ameaças, identificar forças e fraquezas. Então, percebam, não é um projeto simples de fazer, é um projeto que exige de vocês maturidade, exige de vocês atenção. Vocês vão criar para mim essa primeira etapa, que é o briefing, tudo que vocês puderem. Da melhor maneira, eu também posso ajudar, gente. Vocês podem me perguntar se vocês tiverem alguma dúvida e tal, não tem problema. Mas o que acontece? Eu não quero que vocês criem a campanha antes de fazer um briefing legal. Tá? Então, o briefing é o primeiro marco assim, desse projeto. Depois, eu vou ler todos os briefings e eu vou marcar um horário com cada um dos grupos para dar um feedback sobre o briefing. Tá? Como assim, Ciro? Eu vou analisar cada um dos briefings e eu vou reconhecer onde é que está faltando alguma coisa, onde é que tem alguma coisa que eu não entendi. Né? Para a gente deixar o briefing 100% para avançar para a etapa de planejamento. A gente não vai avançar para a etapa do planejamento se não tiver o briefing resolvido. Então, esse é o ponto. Muito bem. Então, é isso, gente. O que vocês acham? É possível fazer? Vocês estão pilhados aí? Ou vocês estão mais com medo do que pilhados? Qual é que é a situação? Eu tenho uma dúvida. Fala aí, meu. Como que tu abordaria o cliente que você vai propor, o que tu falaria pro cliente, para explicar, tô fazendo, eu não sei como chegar e falar pro cara, de uma maneira que ele entenda, que seja simples, sabe, para mim conseguir coletar com ele as informações que eu preciso para fazer o trabalho, eu não entendi direito como que eu apresento a ideia para ele, sabe, a gente quer fazer, eu tenho um trabalho da faculdade para fazer, que seria, basicamente isso e aquilo. Não, então, eu acho que tu tem que explicar para ele que a gente vai fazer um projeto de comunicação, tá? Eu acho que essa palavra é importante, um projeto de comunicação para ele. Esse projeto de comunicação, ele vai tentar ajudar, vai tentar criar várias peças e vai tentar ajudar ele de diversas maneiras. Uhum. Desde, sei lá, ajudar ele em melhorar a comunicação com a marca, até ajudar ele no processo de venda, quase que uma consultoria, como se ele fosse contratar uma consultoria, né? Mas para a gente poder fazer esse projeto completo, a primeira etapa que vocês têm que fazer é entender melhor o negócio dele, é entender os pontos fortes, é entender os pontos fracos, é entender para quem que ele vende. E essa etapa, ela inicia através de uma conversa, através de um bate-papo que vocês vão fazer, em que vocês têm um roteiro que o professor compartilhou com vocês, e vocês vão fazer várias perguntas e vão tentar discutir um pouco, assim, cara, é um negócio simples, é tipo um bate-papo mesmo. Em que a gente vai fazer algumas perguntas e a gente vai conversar sobre a tua empresa. A gente precisa, sei lá, de uns 30, 40 minutos para fazer essa conversa. Vocês podem fazer isso presencial e na empresa dele, ou vocês podem fazer por videochamada, vocês que sabem. E vocês vão conduzindo as perguntas, vocês vão conversando, vão perguntando alguns pontos que vocês acham que são importantes. Deixa o cara falar, entende? Gravem isso. E depois utilizem isso para poder finalizar o documento de vocês. Mas assim, gente, qualquer um hoje que for contratar uma agência, que for criar um projeto até com um designer,
vai partir de um briefing, assim. Então, eu não sei se o cara vai ser, não, eu não quero falar para vocês, ou se ele não quiser falar alguma coisa, né? Não, essa informação eu não quero falar. Tudo bem, não tem problema. O que a gente vai fazer, né? Não tem problema. Mas é uma etapa importante para a gente poder mapear, entender a empresa e fazer um trabalho mais legal, né? Sim. Mais alguma coisa, gente?